E o meu celular que foi roubado, e após 3 dias orando, ele apareceu do nada. Paz Deus, essa é uma obra que o Senhor fez comigo há mais ou menos uns 10 anos atrás, no começo da minha caminhada com o Senhor Jesus. Na época, eu estava ainda conhecendo o meu esposo, né, meu atual esposo, e ele tinha uma padaria. E eu sempre ia naquela padaria deixar os bolos de pote que eu vendia na rua. Passava e oferecia, ele comprava, então eu ficava por ali um tempinho conversando. Ele sempre ali me evangelizando, a gente falando das coisas de Deus. E eu gostava de ficar ali, porque eu via ele produzindo os pães, produzindo recheio. Eu gostava de aprender, né? Porque eu já fazia os bolos de pote. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu, como muito bobinha, falei, cidade do interior, não tem perigo nenhum. Deixei meu celular carregando no balcão da padaria dele. Fui dentro da cozinha industrial, ver ele enrolando os pães lá. E fiquei lá conversando com ele. E deixei o celular carregando. Na hora que ele terminou de enrolar os pães, que eu falei, vou ver que hora que é, porque eu preciso subir, levar meu filho para tomar banho. Na hora que eu fui procurar o celular, cadê o celular? Tinha sumido o celular. Desapareceu. Aí eu já comecei a ficar desesperada, porque é o único celular que eu tinha. Era um celular simples, mas que me ajudava a vender os meus bolos de pote e também os produtos da Avon, né? Que era tudo pelo WhatsApp, né? A maioria das entregas que eu fazia era pelo WhatsApp. Já comecei a ficar preocupada e falei, meu Deus, sumiu meu celular. Quem que entrou aqui? Não tinha câmera, não teve como saber quem é que tinha pegado. Aí o meu esposo, meu atual esposo, hoje em dia, disse assim pra mim naquela época, falou assim, Mariane, você crê que se nós orar durante 3 dias esse celular vai aparecer? Falei assim, Manuel, será que vai aparecer se a gente orar? Falei assim, sim, Deus tem poder de incomodar e fazer voltar, ficar aonde estava o seu celular. Você crê nisso? Eu falei, eu creio. Não criei muito, pra falar a verdade, eu não criei muito, porque eu era nova convertida. Tava aprendendo as coisas de Deus ainda, as coisas do Senhor. E eu falei que cria, mas eu, no fundo não cria não. Mas eu falei, se ele tá com fé, vai que o Senhor atende através da fé dele, né? E eu louvo a Deus, irmãos. E nós entramos uma campanha de oração, meia-noite. Oramos a primeira noite, meia-noite, nós dois orando. Ele orando na casa dele, eu orando na minha, pelo celular. Ele orava e eu só ficava em concordância com ele. No segundo dia, a mesma coisa. Daí eu falava assim no segundo dia, eu acho que não vai voltar o celular, não. Já deve ter alguém pegado o celular vendido já por aí nas biqueiras fora e não vai voltar o celular. Daí ele falava assim, você crê em Deus? Você confia em Deus? Você confia que Deus ele pode fazer essa obra para você acreditar e crer que Deus tem poder de tudo? Eu falei, creio. Mas no fundo, eu não cria nisso, né? O mundo que a gente vive hoje. E aí no terceiro dia a gente orou, ele orou e entregou e falou assim, agora é só esperar e confiar. Eu falei, amém, tá bom, né? Tipo, nem acreditei. Aí, como sempre, passava lá na parte da tarde para conversar com ele, levar os bolos de pote e conversar com ele. Eu gostava muito de conversar com ele e a gente tava se conhecendo. E eu louvo a Deus que entramos lá para dentro, lá na cozinha, fiquei conversando com ele, tava lá mexendo com os pães dele, na cozinha industrial dele. E aí eu fui pra fora para pegar o meu menino lá fora. E aí eu olhei o celular no mesmo lugar que estava. No mesmo lugar que tinha desaparecido. Eu falei, Manuel, corre aqui. Daí ele foi lá, viu? O celular estava aonde tinha desaparecido. Eu falei, Manuel, como assim, Manuel? Aí ele falou, Mariane, eu estava orando durante 3 dias e 3 noites para que Deus incomodasse o coração dessa pessoa, para ela não ter paz enquanto ela não devolvesse. Eu falei para você que Deus ia fazer essa obra para você crer, que Deus pode todas as coisas, eu não falei? Eu falei, sim, você falou, mas eu não sabia que Deus fazia isso. Ele falou assim, sim, Deus faz. E essa obra o Senhor fez comigo, meus irmãos. Provou que quando Ele incomoda, ai daquele que pegar algo que é seu. Ai daquele que tocar em você, tocar em algo que é seu. Se você estiver orando, estiver em obediência com Deus, estiver confiando em Deus, Deus faz incomodar. Coloca um incômodo terrível, que a pessoa não tem paz enquanto não devolve o que é seu, enquanto não revoga o que é seu. E essa obra Deus fez com nós dois, fez com que, assim, essa obra que Deus fez comigo, fez com que eu tivesse mais confiança em Deus, sabe? E o celular veio direitinho, sem nada quebrado, nem resetado tava, sabe? E Deus fez essa obra com nós. E, sabe, tem muito mais obras que o Senhor fez conosco. Muitas obras. Esse canal aqui no TikTok é em prol a obras que o Senhor fez comigo. Conto também algumas obras, relatos que Deus fez com alguns seguidores. Também sinto, às vezes, de passar alguma pregação, ou até mesmo uma oração, e até mesmo um hino. É um canal em prol à evangelização. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, segue a Irmã Mari, compartilha para que cheguem mais almas, para que mais almas possam saber que o nosso Deus é todo poderoso, que quando Ele manda, até o adversário obedece. Glória a Deus, aleluia. Segue a Irmã Mari.
E se você tem algum testemunho que você gostaria de contar para que mais pessoas soubessem quão grande é o nosso Deus, me chama no... Manda o áudio lá e a irmã Mari vai estar contando o seu testemunho. Mas creia, ai daquele que toca em ti, ai daquele que toca em algo que é seu. Glória ao nome santo de Deus. Se alguém tocou em algo seu, se alguém tomou algo que não era dele e pegou algo seu, pode ter certeza. Ore com fé mesmo. Ainda que sua fé for um grãozinho de mostarda igual a minha tava, que não estava crendo em nada, Deus é fiel para fazer e revogar a causa. Já escutei muito testemunho de irmãos que deixaram instrumento no carro, do ladrão roubar o carro, roubar o instrumento, e Deus fazer devolver carro, devolver instrumento, porque a partir do momento que pegou no instrumento do ungido, o instrumento pegou fogo e pegava fogo na palma da mão do ladrão, e o ladrão teve que devolver. Enquanto ele não devolveu, ele não teve paz. Muitas obras o Senhor fez e faz com o povo, né? Basta nós clamar, basta nós orar, basta nós confiar, ainda que a nossa fé seja pequenininha, um grãozinho de mostarda. Fiel é Deus para fazer uma obra na nossa vida. E ai daquele que toca no ungido de Deus, ai daquele que toca em algo que é do ungido de Deus. É a mesma coisa que mexer no vespero de abelha. Porque enquanto nós estávamos orando, enquanto a gente estava orando, Deus estava trabalhando lá no coração do ladrão para ele devolver. Ele estava lutando para não devolver, mas a perturbação tinha pegado ele. Porque é aquele negócio, quando nós fica em desobediência, a perturbação pega nós. A perturbação não pegou Saul? Deus mandou ele matar todo o povo, matar todos os animais, matar o rei daquele povo. E o que ele fez? Ele deixou os animais vivos e ainda pegou o rei daquele povo e colocou no palácio. Glória ao nome santo de Deus. Desobedeceu as ordens do Senhor. Sabe o que ele pegou? Ele pegou prova, pegou desobediência. Ele ficou perturbado. E ele dependia de Davi tocar a harpa dele. E quando Davi tocava a harpa dele, ele se acalmava. Mas quando Davi parava de tocar, a perturbação, os espíritos já pegavam ele. Por causa do quê? Desobediência. A Bíblia vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Aquele ladrão passou uns dias, reteu um pouquinho, mas ele aceitou e obedeceu a ordem de Deus, que era devolver o celular para a serva de Deus. E o nome de Deus está sendo glorificado. E assim que Deus for preparando, eu vou contando mais obra para vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida. A paz de Deus.